Como você tem lidado com a questão de confessar pecados? Você acha que nós devemos confessar o nosso pecado ao padre ou ao pastor? Ou, como ordenou o Senhor Jesus, simplesmente fecharmos a porta do nosso quarto, orarmos ao Senhor e tudo estará resolvido? Se é assim, como você tem confessado o seu pecado diante de Deus? Se a sua oração é mais ou menos assim: ó Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas transgressões, perdoa nossos pensamentos, palavras, ações que podem ter ferido a Ti ou a nossos irmãos. Então tenha certeza, esse vídeo é para você. Pegue a sua Bíblia e vem comigo. Olá, a paz do Senhor a todos. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e venho através desse canal trazer conteúdos para você, para sua edificação espiritual, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Então não perca tempo, já vai deixando aí o seu like, se inscreva no canal e principalmente compartilha essa mensagem com todos os seus amigos. Compartilha com aquele que realmente necessita ouvir, porque dessa maneira você estará me ajudando, você estará comigo fazendo o ID do Senhor, levando a todas as pessoas a graça do Evangelho e principalmente de graça. Na carta de 1 João, capítulo 1, verso 8, 9 e 10, vai dizer assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sendo assim, nós sabemos que todos nós somos pecadores. E essa carta, João está direcionando à igreja, não a um grupo de ímpios, mas à igreja do Senhor. Então essa questão de confissão de pecados, nós sabemos que é para a igreja. Nós sabemos que é para mim e para você. Sendo assim, há dois termos que nós precisamos entender: o que significa confissão e o que significa pecado. A forma mais simples de entendermos o significado da palavra confissão é admitir ou reconhecer algo que você tenha feito. E a forma mais simples de entendermos o que significa pecado é transgressão de lei. Para um judeu, transgressão de lei significa errar o alvo. Em resumo, pecados são todas as nossas ações, os nossos pensamentos que são impróprios, que vão contra, que ferem a palavra de Deus. Ou seja, pecado é tudo aquilo que você faz de errado, sendo para você talvez a coisa mais simples. Dentro desses termos, quais são os seus pecados? Qual o pecado que você cometeu no dia de hoje? Qual o pecado que você cometeu a semana passada? Ou até mesmo o mês passado? Você consegue apontar um pecado que você tenha cometido? Lembra que o termo da palavra confissão é reconhecer aquilo que você tem feito? Então, como você vai confessar o seu pecado se você não consegue lembrar de nenhum deles? O texto que nós acabamos de ler, João ele é bem enfático em dizer que nós devemos confessar o nosso pecado. Mas quais? Eu não sei quanto tempo você tem de cristianismo, mas todo ser humano ele tem a mania de copiar, e nós copiamos a oração de outros irmãos. E isso vai nos levar ao erro. Talvez você nunca tenha tido um ensinamento como esse. Talvez você nunca tenha ouvido uma palavra como essa. Se você nunca viu, deixa aí nos comentários se isso está te surpreendendo. E você sabia que a não confissão de pecados pode nos trazer consequências no mundo espiritual e também no mundo físico? Se esse vídeo bater pelo menos 100 likes, então saberemos que estamos no caminho certo. E eu vou deixar esse vídeo para você, a consequência da não confissão de pecados. Certa vez, quando eu estava num propósito de oração, eu iniciei a minha oração como de costume, como a sua até hoje, porque eu tenho certeza que depois desse vídeo, a sua oração vai mudar. E com isso, a palavra de Deus tem atingido o seu propósito. E no início da minha oração, eu dizia assim ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados. E naquele exato momento, uma voz soou no meu ouvido e disse dessa maneira: Marcos,
me aponta um pecado seu para que eu possa te perdoar. Naquele momento eu tomei um susto tão grande e eu comecei a meditar dentro dos meus pensamentos, procurando um pecado que eu tivesse cometido. E eu não consegui encontrar. E na minha confusão mental, ali eu começava a pensar, mas como isso? Eu sou um pecador. A Bíblia me afirma que eu sou um pecador. Eu peco todos os dias. E como assim eu não consigo encontrar um pecado que eu tenha cometido? Senhor, o que está acontecendo? E naquela confusão de mente, eu começava a pensar, falei, puxa vida, eu não peco. Eu não peco. Mas eu sei que eu sou um pecador. A Bíblia me afirma que eu sou um pecador, mas eu não peco. E naquele momento, o Espírito Santo me alertou, dizendo ao meu ouvido, Marcos, só existe perdão de pecados para pecados confessados. Você precisa reconhecer qual é o pecado que você está pedindo perdão. E tudo isso, meus irmãos, é muito sério. Por isso que eu senti essa necessidade de trazer isso para você. Porque eu vivi isso há mais de 30 anos fazendo a mesma oração. Porque nós estamos tão acomodados com nossos erros diários que nós já não conseguimos mais os enxergar. E mesmo assim, quando nossos pecados são apresentados diante de nós, a primeira coisa que nós fazemos é justificá-los. Automaticamente, nós justificamos cada um dos nossos erros quando somos apontados. Eu só fiz isso porque ele fez isso primeiro. Eu só falei isso porque ele me irritou. Amados, o termo justificação significa ser justo. E ser justo é aquele que comete atos de justiça. Sendo assim, não existe justificativa para o erro. Existe até um ditado popular que diz que um erro não justifica o outro. E isso é verdade. Sendo assim, nós precisamos aprender a assumir os nossos erros, confessá-los diante do Senhor, para que nos arrependamos e só assim nós seremos justificados. Veja o que Davi nos ensina no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Ou seja, Deus conhece todas as coisas e, principalmente, nada pode escapar diante dos seus olhos. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então Davi vai decorrendo esse salmo de intimidade pessoal com o Senhor. Mas algo muito interessante, ele vai dizer nos últimos versos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que Davi está querendo dizer é que ele precisa do auxílio do Senhor, da orientação do Senhor, para ele saber se ele está andando no caminho certo ou no caminho errado, porque há situações que nós não conseguimos enxergar. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ilumine no caminho que nós precisamos andar. Mas para isso, você precisa confessar diante de Deus que você precisa desse auxílio. Ninguém quer andar no caminho errado. Ninguém quer traçar uma estrada que vai me levar para um caminho aonde eu não quero ir. Isso é interessante, porque qual viajante que ele está na estrada, ele tem um destino a chegar e de repente ele perceber que aquela estrada não vai levar ele no seu destino correto, a primeira coisa que qualquer pessoa em sã consciência vai fazer, ele vai parar, ele vai procurar o caminho certo e ele vai voltar. Isso se chama conversão. Isso se chama mudar de caminho. Isso se chama mudar de trajeto. Mas se na minha viagem eu não consigo perceber que eu estou no caminho errado, como que eu vou mudar de rota? Como que eu vou mudar o caminho? Então quando Davi está dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. O que Davi está dizendo, amado, na sua oração nesse salmo é, Senhor,
traz à tona o meu pecado. Traz, Senhor, à tona aquilo que está oculto dentro de mim, para que eu possa me arrepender, para que eu possa confessar diante do Senhor o meu pecado, pois eu não consigo enxergá-lo. Deus é o meu guia, a Bíblia é o meu GPS, então não queira andar por caminhos sem a sua palavra. E aí, você tem coragem de mudar a sua oração para que Deus possa começar a mostrar a você os seus erros e sem justificativa você possa se arrepender de cada um deles? Faça essa oração todos os dias. Peça para o Senhor mostrar os seus erros. Peça para o Senhor mostrar aonde você tem falhado. E eu tenho certeza que o resultado será surpreendente, assim como foi comigo. E com isso, o Espírito Santo vai te moldando, o Espírito Santo vai te mostrando os seus pecados e você vai se arrependendo de cada um deles sem pressa. Dessa maneira, você começa a sentir o Espírito Santo te limpando, te purificando, te justificando. E isso é tão importante que no seu dia a dia você vai começar a perceber coisas que você não percebia antes. Você vai começar a ver erros que você nunca tinha visto. E assim você vai se policiando para que você não venha cair nos mesmos erros. E mesmo assim, se você cair, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados. Mas Senhor, eu caí de novo. Deus vem e te perdoa. Mas Senhor, eu caí de novo no mesmo erro. O Senhor irá te perdoar. E assim você começa a perceber quais são os reais conceitos da graça. Porque a graça, amados, não é um passaporte para você pecar à vontade. Porque muitos hoje pensam da seguinte maneira: mas o Senhor já pagou todos os meus pecados lá na cruz. Sim, Ele pagou todos os nossos pecados. Ele pagou os pecados de ontem, Ele pagou os pecados de hoje e Ele paga os pecados de amanhã. Mas a graça, ela vem para nos mostrar o quão horrível pessoas nós somos, o quão pecadores nós somos e o quão urgente nós precisamos de um Salvador. Nós temos também um vídeo ensinando a diferença entre lei e graça, qual a importância da lei, qual a importância da graça. Eu vou deixar no card aqui em cima, mas calma, muita calma. Nós ainda temos muito para conversar. E para que esse vídeo não fique muito longo, porque eu sei que já você vai querer meter o pé nesse vídeo, nós precisamos abordar a questão sobre confessar pecados aos homens. Nós precisamos confessar o nosso pecado ao padre, ao pastor. O que você entende sobre isso? Isso é realmente necessário? Eu vou deixar o link aqui na descrição da parte 2 desse vídeo, você não pode perder. Então, meus amados, como foi a sua oração até o dia de hoje? Alguém já tinha te ensinado alguma coisa a esse respeito para você? Deixa aí nos comentários algo sobre esse assunto. E esse vídeo, ele foi edificante para você? Ele foi importante para você? Então já deixa aí o seu like. Não esqueça de se inscrever nesse canal para que a gente possa crescer, fazer isso alavancar cada dia mais, para que a gente possa ter certeza que estamos no caminho certo, para que possamos continuar levando verdades como essa, que talvez até hoje você não sabia. Se você gostou desse vídeo, se todo esse conteúdo fez sentido para você, e a partir de hoje você vai mudar a sua oração, então a palavra tem atingido o objetivo a qual ela foi enviada. E não deixe de compartilhar esse vídeo para que juntos possamos levar as boas novas do Evangelho a todo aquele que tem sede da verdade. Então que Deus abençoe a todos e eu te aguardo no próximo vídeo.